Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo de ligações químicas, a gente vai falar agora a parte 2 das ligações químicas. Na aula passada a gente viu que as ligações químicas elas são formadas a partir de três tipos de ligações, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Cada uma tem uma característica específica, vocês viram que umas tendem a doar elétrons, outras tendem a compartilhar e outras tendem apenas a deixar os elétrons lá na sua superfície, que a gente chama de mar de elétrons. Então a gente vai ver na prática agora como é que isso acontece. Então, ó, as ligações iônicas que a gente viu, que elas tinham lá na aula passada, que elas tendiam a... Deixa eu escrever aqui. A transferir os elétrons. Então, eles tendem a transferir os elétrons porque as ligações iônicas elas acontecem, vocês lembram, entre um metal e um não metal. Certo? E vocês lembram também que na última aula que a gente viu, se vocês não estão lembrados, voltem lá no vídeo e relembrem. Os metais eles tendem a doar os elétrons e os não metais tendem a receber. Opa, peraí. E os não metais tendem a receber os elétrons. Então, o que a gente vai fazer agora para descobrir como é que acontece essa ligação química? Então, ó, eu vou passar aqui para essa tabela periódica. A gente está falando aqui desses elementos e vocês viram que lá na outra aula também a gente colocou alguns números em cima da tabela periódica que iriam indicar a quantidade de elétrons na última camada. Então vocês viram que lá na outra aula todos os elementos dessa primeira camada têm um elétron na última camada. Ou melhor, todos os átomos dessa família têm um elétron na última camada, todos os átomos dessa família têm 2 elétrons na última camada. Nessa daqui, todos têm 3 elétrons, aqui todos têm 4, aqui todos têm 5, aqui todos têm 6, aqui todos têm 7 e aqui todos têm 8, que são os gases nobres, e é o que segue a regra do octeto para a gente ter 8 elétrons na última camada. Então, vamos para a prática. E isso, lembrem disso, se não lembraram, voltem lá no vídeo, ou então notem aí na tabela periódica, ou melhor, notem aí no caderno de vocês. Família 1, 1 elétron, 2, 2 elétrons, 13, 3 elétrons, 14, 4 elétrons, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8. Então, ó, quando a gente vem para a prática, a gente viu aqui, se vocês quiserem, vocês voltam para a tabela periódica para vocês verem as informações. O sódio Na, cadê? O Na, ele está na família 1, então ele só tem um elétron na última camada. E o cloro está na família 17, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês lembram como é que a gente faz para estabilizar? Ou a gente vai doar os elétrons, ou a gente vai receber, ou vai compartilhar. Nesse caso daqui, esse sódio só vai ter um elétron. E esse aqui vai ter 7. Esse precisa ficar com 8. Vocês lembram que se eu doar esse aqui para cá, o que acontece? Esse vai perder esse elétron e ele vai desaparecer com essa camada e a camada anterior que vai se predominar. Então, nesse caso aqui, quando a gente só tem um elétron e não for o hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio ele não pode, ele também só tem um, mas ele não pode doar só esse. Então, os outros podem fazer isso. Se ele só tem um elétron, ele vai doar esse elétron, vai ficar estável, e o cloro tinha 7 e vai ficar com 8. Então, ó, estabilizou a ligação química. Então, esse é um tipo de ligação que ela transfere elétrons, que é o que a gente vê aí como uma ligação iônica, ok? A gente tem outro tipo de ligação que são as ligações covalentes. As ligações covalentes, vocês viram que elas fazem transferência de elétrons. Ou melhor, desculpa, transferência não, elas fazem compartilhamento de elétrons. E vocês viram também na aula passada que elas acontecem a partir das ligações entre dois não metais. Então, ó, a gente tem aí o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio aqui e o oxigênio aqui, ó. Vejam que eles são não metais, ó. Não metais. Hidrogênio e oxigênio, eles fazem uma ligação do tipo covalente, porque eles são entre dois não metais e eles vão ter um compartilhamento de elétrons. Vocês vão ver o porquê de compartilhamento de elétrons. Então, ó, vocês lembram? Família 1, 1 elétron, e família 16, 6 elétrons. Vamos para a prática. Então, ó, o hidrogênio ele só vai ter um elétron,
E o oxigênio vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês lembram que eu falei, quase ainda agora, que todos os átomos, exceto o hidrogênio, quando ele tem um elétron só, eles vão doar. Mas o hidrogênio só tem um. Ele não vai doar o único elétron que ele tem. Então, ele só pode, se for compartilhar ou receber. Então, nesse caso daqui, veja que o oxigênio tem 6, ele precisa ficar com 8. Então, ele precisa ganhar 2. E o hidrogênio tem um só. Então, ele também precisa ganhar 2. Para ele ficar estável, porque ele só tem a camada K. Se vocês não lembram, na camada K é a única camada que fica estável com 2 elétrons. Todos os outros ficam estáveis com 8. Então, já que esse aqui precisa de 1 elétron e esse aqui precisa de 2, a gente faz o quê? Então, eu vou pegar esse elétron daqui, compartilhar com esse daqui. Então, agora, tudo está dentro do quadradinho, pertence aos dois. Então, esse agora ficou com 2. Então, ó, ficou estável. E o oxigênio agora ficou com 7. Mas ele quer 8, ele não quer 7. Faço o quê? Pego outro hidrogênio. Outro hidrogênio, faço a mesma coisa. O hidrogênio ficou estável. E o oxigênio também. Já que ele tinha 6, queria ficar com 8, agora ele ficou com... Peraí. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui a gente tem o que a gente chama de compartilhamento de elétrons, ou seja, formação de uma ligação covalente, certo? E a gente tem aqui, eu trouxe aqui para vocês, esses exemplos para a gente descobrir quais são esses tipos de ligações. Eles são covalentes, iônicas, só a gente olhando para os tipos de átomos. Então, ó, primeiro deles, o KBr. Ó, o K está aqui, então ele é um metal, e o Br, Br está aqui, ó. Ele também é um não metal. Então, vocês viram, deixa eu colocar aqui uma caneta. Então, ó, daqui, opa, tudo isso aqui são metais. O que eu não circulei é não metal, certo? Então, o KBr, ele é formado por um metal e um não metal. Então, se é um metal com não metal, a ligação o quê? Ligação iônica. O NH3, o N, um não metal, e o H, não metal. Se é entre dois não metais, ligação covalente. Aqui, ó, o iodo. Iodo e veja que tem 2 iodo. Então são 2 I. Se são entre dois não metais também, é uma ligação covalente. O LiO2. O Li, ó, cadê? Aqui, ó, o lítio, Li, metal, e o O, um metal e um não metal. Então, a ligação iônica. O HF, o H e o F, 2 não metais. Então, a ligação covalente. 2 oxigênios, 2 O, 2 não metais. Então, são ligações covalentes. E o CaO, ó, o Ca e o O, metal e não metal. Então, a ligação iônica, certo? Não é difícil, correto? Então, qualquer dúvida, pergunta aos professores de vocês, mas acredito que esse conteúdo só pareça difícil, mas não é. É só ter paciência e, se possível, vocês voltem o vídeo e comecem a dar uma revisada, porque dá para pegar bem facinho. Continuando, a gente tem as ligações metálicas, que são as mais simples, a gente não vai se aprofundar muito nelas, que elas são o seguinte. As ligações metálicas, elas acontecem, deixa eu pegar aqui o laser, entre metal e metal, como a gente já viu na aula passada. Então, se você tem 2 metais se ligando, é o tipo de ligação metálica. Então, os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Então, a gente vê aqui, ó, vocês veem aí que existem diferentes tipos de metais que a gente encontra no nosso dia a dia e que tem tem um campo diversificado de utilização, certo? Então, quando a gente junta metais diferentes, a gente tem aí a produção de várias ligas metálicas, várias substâncias metálicas que fazem que são muito úteis para o nosso dia a dia.
E as ligações metálicas, como eu falei com vocês, então elas acontecem entre dois átomos de metais ou mais, e os átomos envolvidos eles perdem elétrons de sua camada mais externa, que se desloca mais ou menos livremente. Então os elétrons da camada de valência dos metais, eles se soltam e ficam meio que andando livremente na superfície do metal. Então a formação de uma nuvem eletrônica também conhecida como mar de elétrons. Então, as ligações metálicas, como eu já tinha comentado com vocês, elas são simples e complexas ao mesmo tempo. Então, a gente não tem um aprofundamento tão grande nelas porque elas não têm essa questão de compartilhar, de doar, de receber. Elas apenas ficam com seus elétrons livres. Então, meio que fica distribuído para todo mundo. Ninguém ganha nem perde a mais. Os seus elétrons ficam livres e a gente tem aí um mar de elétrons. Então, por isso que os metais eles conduzem eletricidade. Porque a gente tem aí uma superfície que ela apresenta uma grande quantidade de cargas livres, que é o que a gente chama de mar de elétrons, certo? Então, pessoal, o conteúdo de ligações químicas foi isso. Espero que vocês não tenham tido tanta dificuldade. E próxima aula a gente começa com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.